Hello guys, I'm Becky and I really miss you. Olá pessoal, eu tô aqui de volta e gente, olha, realmente com muita saudade de vocês. Hoje nós vamos ficar com você, meu aluno mais do que especial da turma do 7º ano, né? A gente vai iniciar aqui o nosso módulo 8. Vocês lembram que nas nossas duas últimas aulas nós falamos do nosso Simple Present? Pois bem, dentro do Simple Present nós trabalhamos com os advérbios of frequency. Então são alguns advérbios de frequência que a gente coloca nesse assunto do Simple Present, a gente insere nesse assunto e às vezes o nosso aluno ele não consegue entender qual a posição dentro da frase. Tá? Está lá no módulo 8, então se organize, pega o material, anote alguma coisa, tá bom? Então vamos ver qual é a posição e quais são eles. Claro que não são todos aqui na nossa aula de hoje, mas vocês vão conhecer, eu vou mostrar para vocês os que são mais usados para que vocês possam praticar muito bem. Let's go? Bom, os nossos advérbios de frequências, né, são palavras usadas para quê? Para modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio, ou uma oração completa, expressando a frequência com que as ações são realizadas. For example, I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias, ok? I eat pizza once a week. Eu como pizza uma vez por semana. Então, eu tô te dando aqui alguns advérbios que eu uso no Simple Present, tá? Então, vamos ver quais são os mais usados que nós temos. Always, que significa sempre. Often, que significa frequentemente. E usually, que significa geralmente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. E never, nunca. Tá? Então, nós temos aqui esses advérbios que são mais usados, ok? Olha só que a posição desses advérbios, a gente observa que a gente viu no nosso último assunto no Simple Present. Mas se por um acaso nós tivermos em uma frase o nosso famoso, maravilhoso, fabuloso verbo to be, eles não vão ficar na mesma posição. Tá? Então, vocês precisam ter um pouquinho de atenção nisso aí. Olha só. No nosso verbo to be, depois do am, is e are, eu uso o meu advérbio. No Simple Present, eu vou usar esse meu advérbio depois do meu sujeito da frase. Ok? Eu vou repetir. Depois do meu verbo to be, quem é o meu verbo to be? Am, is, are. Depois dele, eu uso o meu advérbio, ok? Já se a minha frase estiver no Simple Present, eu vou usar logo depois do meu sujeito. Isso, os meus advérbios, esses que a gente viu aqui no slide anterior, ok? Até aí? Look the examples. Olha só. The children are usually tired in the morning. Então, observe que aqui eu tenho to be, que é o meu are, e logo em seguida eu uso o meu advérbio, que no caso é usually, ok? Amy always sleeps early. Olha só, eu tenho aqui Amy, que é o meu sujeito, usei o meu advérbio, eu coloquei aqui o sleeps como destaque porque é o meu verbo do Simple Present, tá? Mas no caso aqui é o meu sujeito e logo vem o meu advérbio, right? Another example nós temos my father is, que é o meu verbo to be, often very friendly. Então, eu tenho o meu to be e logo depois do meu to be, eu uso o meu advérbio de frequência, ok? Kate never gets angry. Eu tenho Kate, usei meu advérbio aqui, eu coloquei o gets aqui, né, em destaque porque é o meu verbo principal da frase, mas ele vem logo depois do meu sujeito, ok? Ela nunca, né, fica brava. Nesse caso aqui eu coloquei até um outro significado para dar sentido aqui na frase, ok? Então, olha só, se a minha frase tiver to be, eu uso meus advérbios depois do to be.
Se a minha frase estiver no simple present, eu uso os meus advérbios logo depois do sujeito da frase. Então, eu tenho are, advérbio. Simple present, logo depois do sujeito. To be, depois do to be. Simple present, logo depois do meu sujeito, ok? Nós também temos alguns adverbial phrases, tá bom? Que são algumas expressões adverbiais diferentes. Há outras maneiras, né? Outras maneiras que apresentam frequência, tá? Por exemplo, once, uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes. Agora, a partir de três vezes, colocamos o número de vezes e a expressão times. For example, só quero falar quatro vezes ao ano, 4 vezes ao mês, 4 vezes na semana, enfim. Eu vou usar for times, aí eu uso uma dessas expressões. 4 times a week, for example, 4 vezes na semana, tá? 5 vezes, 5, aí eu uso 5 times, aí eu coloco um complemento, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, tá? Então, uma vez, once. Então, quando vocês observarem essa palavrinha aqui, once significa uma vez. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. A partir de 3, eu uso for, né? O 4, 5, 6, 7, assim vai. E o nomezinho times para identificar, para dizer aí quantas vezes eu faço determinada ação, que no caso aqui entra no simple present, right? As expressões once, twice, times devem ser combinadas com as expressões de tempo abaixo, mais o azinho, que foi o exemplo que eu dei anterior. Second, hour, week, que significa semana. Second é segundo, né? Hour, que é hora, week, semana. Year, que é ano. Minute, que é minuto. Day, que é dia. E month, que é mês. I go to a school once a week. Once a week. Isso quer dizer que eu vou à escola uma vez na semana. Once a week. Ok? Então, eu combino o once, que é uma vez, o azinho e depois o nome week. I go to a school 3 times. Posso colocar? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. I go to a school 4 times a week. Eu vou à escola 4 vezes na semana. I go to a school 4 times a week. Eu vou para a escola 5 vezes a semana. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Os nossos adverbial phrases, eles são usados no final da frase. Observem que nossos advérbios de frequência, se tiver o to be, depois do to be. Se eu tiver só simple present, eu vou usar logo depois do sujeito. Já os nossos adverbial phrases, eles são usados onde? No final da frase. Cuidado com isso daí, tá? Foi o que eu falei agora há pouco, ó. I go to the club once a month. Eu vou ao clube uma vez ao mês. Então, uma vez ao mês. Tá? Então, eu uso o azinho aqui, ó. Foi quando eu coloquei aqui. Devem ser combinadas com as expressões de tempo abaixo, mais o azinho, tá? Aqui que é o nosso exemplo. As expressões de tempo e o azinho aqui. Eu tenho que combinar os dois. Uma vez ao mês, ok? 2 vezes na semana. Então, a traduçãozinha ela vai sempre estar tendo essa flexão aí, que vocês sabem que no inglês a gente tem que estar sempre fazendo essa flexão na hora da tradução. My friends meet me twice a week. Quer dizer, meus amigos, eu encontro com os meus amigos 2 vezes na semana. Susan eats chocolate 3 times a day. 3 times a day. Né? Então, a Susan come chocolate 3 vezes ao dia. Não é na semana. Será que foi eu que errei esse slide? Acho que não, acho que é ao dia mesmo, viu? Podia ter colocado aqui Flávia, porque, ó, adoro chocolate. Então, Susan eats chocolate 3 times a day. Quer dizer que a Susan, ela come chocolate 3 vezes ao dia, tá? Então, observa que a gente está aqui sempre mudando a nossa traduçãozinha, ok?
We have holidays twice a year. Essa frase aqui é totalmente mentirosa aqui, né, pra gente no Brasil. Nós temos feriados 2 vezes ao ano. Será? Só são 2 feriados ao ano? Totalmente errada, né? We have holidays twice a year. Então, twice, que é 2 vezes ao ano, tá bom? Então, eu conto a quantidade, coloco o azinho e depois eu digo se é o dia, o mês, o ano, né, a semana e assim vai, ok? Então, lembrando que os nossos adverbial phrases, eles são usados no final das nossas frases, ok? Os nossos adverbs of frequency são usados se tiver to be, depois do to be, e se não tiver to be, se a nossa frase tiver no simple present, eles são usados logo depois do nosso sujeito para dizer com qual frequência eu faço determinada ação, right? Pay attention. Look. Para perguntar frequência, tá? Agora se eu digo, ai gente, eu sempre vou ao shopping no final de semana. Ah, você tá com saudade, hein, de ir ao shopping, né, minha filha? Eu também tô. Eu vou ao shopping todo final de semana, mas se eu quiser te perguntar qual frequência você vai ao shopping, hein, Dandara e Sofia? Lembra daquela vez que a gente se encontrou lá no shopping? Foi legal, né, todo mundo? Com qual frequência você, sei lá, tem treino de futsal? Com qual frequência você toma sorvete? Com qual frequência você vai ao clube? Com qual frequência você sai com seus pais? E assim vai. Então, se eu quiser perguntar com qual frequência você faz determinada ação, eu tenho já uma pergunta própria. Eu tenho um pronome já próprio para perguntar. Foi o que eu coloquei aqui. Para perguntar a frequência que realizamos alguma coisa, usamos uma expressão how often, que é o que o often a gente já viu lá atrás. How often do you play in the park? Com qual frequência você brinca, você joga no parque, tá? Sei lá, eu tô conversando, ai gente, ontem eu joguei lá no parque, ou eu brinco no parque, aí o colega chega, ei, com qual frequência? Né? Quantas vezes? A gente não pergunta, né, com qual frequência. A gente fala, ei, quantas vezes tu gosta de vir aqui brincar? Né? A gente já pergunta logo assim direto, mas a estrutura correta de se fazer, a expressão correta é com qual frequência, ok? Então nós temos aí, how often do you play in the park, right? Então, qual frequência você brinca ou você joga no parque? How often do you eat chocolate? I eat chocolate 3, 4 times a day. Então, com qual frequência você come chocolate? Então, eu gostaria de comer, né, um chocolate assim, 2, 3, 4, 5, mas eu não posso. How often do you sleep late? Com qual frequência você dorme tarde? Né? Ou, sei lá, você costuma dormir tarde? Normalmente a gente pergunta assim, mas a estrutura correta, a estrutura gramatical de se fazer essa pergunta correta é how often, ok? Então, olha só, hoje a gente viu no nosso módulo 8 os advérbios de frequência, ok? Onde eles são usados, lembrando que se tiver to be, depois do to be, se não tiver, se eu estiver falando só de simple present, nós vamos usar logo depois do nosso sujeito. Vimos também alguns adverbial phrases, lembrando que eles são usados no final das frases, para dizer também com qual frequência eu faço determinada ação, né? E nós vimos aqui a nossa pequena expressão, quando eu quero fazer uma pergunta para saber com qual frequência uma pessoa faz determinada ação, ok? Então é isso é a nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios, acompanhem a Agenda Edu, enviem, por favor, as atividades, tá bom? Para o e-mail. Não esqueçam, aula dada, aula estudada e agora atividade enviada, tá? Tem mais um lema agora, né, pra gente. Então, kisses for you. See you next class and bye!